Boa tarde. Certo. Então, a gente teve uns probleminhas aqui, não estou conseguindo passar a minha apresentação, tive alguns probleminhas, mas a gente sempre fica com um plano B, certo? E o meu plano B foi deixar já tudo por escrito também, se caso acontecesse alguma coisa, certo? Quero agradecer ao Conselho Regional de Psicologia, que me convidou para estar aqui presente nesse evento, né? E quero agradecer a participação de todos que aqui estão e a todos que contribuíram para que esse momento acontecesse. Bem, eu fico bem feliz, né, de estar aqui mesmo. É a primeira vez, certo? Então, peço desculpas se porventura não consegui lidar direito com essa coisa de tecnologia e tudo mais. Peço desculpa a vocês, mas pretendo tentar dar o meu melhor para que eu possa passar um pouco, não só do meu conhecimento, né, na área da psicogerontologia, mas como também poder fazer com que as pessoas entendam que a psicologia hoje, para mim, como eu sou da área da gerontologia, eu não via isso na época em que eu fazia psicologia. Eu ficava buscando, será que eu vou conseguir ser uma gerontóloga? Então, por que você não fez gerontologia, Cristiane? Então, eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi ir para gerontologia, o porquê que eu sou uma psicogerontóloga e porquê que eu acredito que na nossa área da psicologia a gente deveria falar mais sobre a psicogerontologia, certo? Bem, o meu nome é Cristiane Santos, eu sou psicóloga e desde muito cedo eu já comecei a me apaixonar pela geronto, certo? Então, diante dessa minha paixão, eu convivi muito com os meus avós, com a minha bisavó também. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, minha avó tinha 91, então eu achava que ela era tão velhinha, mas era tão lúcida. E depois, quando eu fui fazer psicologia, eu pensei, mas de que forma eu vou poder conseguir trabalhar com idosos? E a gente sabe que na nossa área, a gente não escuta muito falar da psicogerontologia na faculdade, certo? A gente escuta falar muito da primeira infância, né, das psicopatologias da infância, a gente escuta muito, muito sobre essas coisas, sobre os transtornos, mas e como é que as pessoas envelhecem? E os transtornos, eles se acentuam, eles se potencializam, certo? E aí eu ficava pensando assim, como é que eu vou trabalhar com pessoas idosas? Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa com demência? Então, o que eu fiz? Eu peguei, depois terminar a psicologia, eu busquei me aprofundar na área da gerontologia, então eu fiz gerontologia também, e aí eu passei a ser uma psicogerontóloga. Hoje, a minha área de atuação é idosos, né? Idosos institucionalizados, idosos em suas residências, idosos em situação de vulnerabilidade. Então, eu atendo a vários idosos. Então, o meu público hoje é idoso. Claro que junto com o idoso tem uma família. Por trás de todo idoso tem a família, então a gente acaba se envolvendo também com a família. E às vezes não, na maioria das vezes, nós precisamos, nós não damos conta, eu sei, mas nós temos que acolher tanto o idoso quanto a família. Então, hoje a minha área de atuação é essa. E aí, dentro da psicogerontologia e do envelhecimento, né, da área do envelhecimento, eu vi que eu eu posso abrir outras portas. Então, eu fiquei, pensando o que eu poderia fazer, porque o meu foco não era apenas, não era, né, clínica. Eu tinha essa ideia, que eu não queria clínica, mas eu queria poder ajudar as famílias com os seus idosos, certo? Até porque na minha casa eu convivi até ano passado com meu avô, 97 anos, bisavó 91, avó 95, né? A bisavó quando tinha 91, quando eu tinha 12 anos, né? Então,
eu sempre convivi muito com as pessoas idosas e a gente também se deparava com essas situações. O que vamos fazer com os nossos idosos? Eu pensava que todo idoso envelhecia bem, saudável, mas a gente pretende, né? Gostaria que fosse assim, mas a gente sabe que de fato isso não acontece, que alguns idosos eles envelhecem mal, envelhecem sem saúde. E a gente sabe que no decorrer do caminho nós temos algumas situações que acometem a pessoa idosa, né? Vou falar tipo sequelas de AVC, né? Que afeta a parte neurológica. Então nós temos que pensar como cuidar dessas pessoas, como trazer para elas qualidade de vida e como deixar a família tranquila também quanto aos cuidados. Então eu vou conversar com vocês sobre algumas atividades que eu desenvolvo para trabalhar com os idosos, né, que têm algum tipo de transtorno ou algum problema relacionado a déficit cognitivos, né? Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui aquelas, aqueles transtornos mais comuns que eu identifico no meu trabalho dentro da psicogerontologia, certo? Dentre eles estão as sequelas de AVC, né, que afetam a parte cognitiva, neurológica, né, da pessoa. Então, eu tenho os idosos com sequelas de AVC, eu tenho os idosos com as demências, os mais variados tipos de demência, né. Um público que tenho bastante também são os idosos com transtorno de ansiedade generalizada, certo? Eu tenho os idosos com demência, demência de Alzheimer, demência vascular, né? Muitos deles com transtornos depressivos, transtorno bipolar, esquizofrênicos, paranoico, catatônico. Então, eu trabalho com esse, mais ou menos a maioria dos idosos com os quais eu trabalho são esses. E a gente sabe que a sociedade, né, já tem uma dificuldade de lidar até com o próprio envelhecimento. O envelhecimento por si só já é cheio de preconceitos. Então, imagina quando ele ainda vem acompanhado de algum tipo de transtorno. É ainda mais difícil. E aí a gente precisa estar preparado para ajudar aquela pessoa e também a sua família. Durante a pandemia, né, do último ano, né, a gente ainda está vivenciando a pandemia, então, durante a pandemia, por exemplo, eu não deixei de atender a alguns idosos. Por quê? Mesmo que eu não faça clínica, eu faço o meu acompanhamento domiciliar. E o meu trabalho, ele não é feito apenas por mim, é feito de forma interdisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e às vezes médico. E uma das coisas importantes é a gente entender que todas essas pessoas juntas, elas precisam, né, trabalhar de forma a agregar a agregar conhecimento para ajudar aquela pessoa, certo? Então, assim, durante a pandemia, eu não deixei de atender. E aí eu digo o quanto a psicologia é importante nesse caminho, porque o meu colega físio, ele não precisou fazer os atendimentos deles em alguns momentos, mas aquele idoso e aquela família que já vivenciava, né, todo aquele trabalho com o transtorno, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa com transtorno depressivo, né, que daí precisava de mais auxílio durante a pandemia, ele não precisou estar presente para fazer as atividades de fisioterapia, mas eu, enquanto psicóloga, eu tive que estar presente, certo? Aí eu penso assim, a gente sabe que a situação não foi fácil, mas entre pensar que alguém poderia morrer, né? Porque você não está ali para acolher, então eu preferia correr o risco e estar lá na casa dessas famílias, atendendo ao idoso, né? E também a família. Nesse período também eu tive idosa
que acabou perdendo, né, já tinha transtorno depressivo e acabou perdendo um filho, marido, para a pandemia, para coronavírus. E imagina, se eu não estivesse lá também para acolher essa mãe, essa esposa, né, essa pessoa. Então, durante a pandemia, eu também acabei fazendo os atendimentos e acabei também produzindo uma apostila que trabalhava tanto com o idoso, trabalhava com a família e com seus cuidadores. Para quê? Para que as famílias pudessem ter alguma forma, mesmo, né, que eu não estando lá, mas que algumas famílias que eu não atendo, que também não conheço, que algumas pessoas me pediram apostila, pudessem dar assistência ao idoso sem a minha presença, mas que pudessem fazer algumas atividades de interação para aquele idoso poder passar melhor por esse período, certo? Então, nessa apostila, eu coloquei algumas formas de trabalhar com o idoso, mesmo ele estando com sequelas de AVC, sem poder fazer comunicação verbal, também idosos com demência de Alzheimer. Então, a gente trabalhou várias situações para que as famílias pudessem dar um pouco mais de tranquilidade para aquele idoso que estava em isolamento, certo? Eu queria colocar aqui a apostila, só que eu não consegui, eu não vou nem tentar mexer aqui, porque eu tenho medo de causar sei lá, não conseguir retornar, tá? Porque eu tenho meio um pouco de dificuldade com esse negócio de tecnologia, certo? Então, eu não consegui. Mas a minha apostila, ela falava de como gerenciar os cuidados com os idosos no tempo de pandemia. Essas atividades que eu coloquei na apostila são atividades que eu executo diariamente na minha vida profissional, tanto no domicílio como nas instituições, né? Então, assim, a gente pensava assim que a gente sempre queria ter um tempinho para tantas coisas, aí vem a pandemia e fez a gente repensar tantas coisas, né? E a gente passou a ter esse tempo. E como é que foi? Como é que foi gerenciar esse tempo? Esse tempo, ele foi um tempo de qualidade? Quem estava em casa com um idoso que precisava muito de auxílio e de ajuda, como é que eles poderiam estar lidando com ele para passar por aquilo de uma forma melhor, né? Então, na minha apostila, eu falo sobre como gerenciar o tempo, né, no idoso, com os idosos que estavam em domicílio. E na instituição também, que eu continuei trabalhando na instituição durante o período de pandemia, a gente não parou, eu trabalhava com os idosos também. Uma das coisas que a gente usou muito, muito para aliviar a ansiedade na instituição foram a musicoterapia. Então, assim, eu fiquei como gerenciar os cuidados com os idosos em tempos de quarentena. Aí eu fiz atividades que elas serviam para todos os momentos, certo? Não somente o tempo de quarentena. E essas atividades eram atividades que eu utilizei e que eu utilizo ainda no meu dia a dia, certo? Dentro dos domicílios e dentro da instituição. Aqui eu coloquei que, né, porque os idosos estavam tanto em isolamento nos domicílios, como em casas de repouso, lar, ONGs, devido ao coronavírus, elas estavam sozinhas, certo? E esse momento de, né, alguns idosos, tanto na instituição como nas casas, eles apresentavam ainda mais ansiedade, então apresentavam crises de ansiedade, depressão, pânico, né? E dentre outros vários patologias graves, né? Aí eu pensei assim, nossa, mas aquelas pessoas que eu não... Tá, obrigada, a pessoa me mandou mensagem aqui dizendo que tá tudo certo, tá conseguindo... Estou conseguindo compartilhar, então agora eu vou tentar, né, seguir essa linha. Então, assim,
como é que as pessoas iam cuidar dos seus idosos e como é que a gente vai cuidar do idoso sem ter que interações a gente pode fazer para estar com ele, para estar convivendo com ele, para estar aproveitando aquele tempo de forma que tenha mais qualidade aquele tempo, né? Então eu incluí algumas atividades, né? Até eu coloquei uma frase na apostila: nada do que foi será do mesmo do jeito que já foi um dia. Tudo sempre passará, né? Como tudo vai passar. O que fazer para aliviar a ansiedade? Os idosos na instituição, enquanto em domicílio, que tiveram crise de ansiedade, alguns não teve, né, o que fazer. Realmente eles precisaram ser hospitalizados, né, para receber tratamento em hospital psiquiátrico, né, mas com alguns a gente trabalhava, né, até onde podia, para ver se a gente conseguia, né, de certa forma, aliviar toda aquela ansiedade. Nós sabemos que as pessoas idosas são o grupo de maior vulnerabilidade naquele momento, né? Então, a gente estava tentando protegê-las, né? Fazendo com que elas ficassem em casa, mas aí essa coisa de ficar em casa aumentou ainda mais a ansiedade daqueles que já, né, já tinham ansiedade. Aquele que tinha transtorno depressivo também, né, passou a se apresentar mais depressivo, mais deprimido, e transtorno bipolar, né, os altos e baixos também. Então, a gente teve várias situações, tá? Então, uma das coisas que a gente coloca para as famílias, que é beber água, que ela ajuda a diminuir a ansiedade. O idoso bebe pouca água e o fato dele beber pouca água aumenta a ansiedade e também aumenta o risco de algumas infecções, né? Então a gente colocava isso também. Atividades que ocupavam o tempo, as mais variadas, né? E uma delas que nós na psicologia usamos bastante também era ensinar a fazer a respiração diafragmática, porque ela aumenta a oxigenação do sangue, né? E assim ela vai diminuindo a ansiedade, o estresse. Eu sei que algumas famílias diziam assim: eu não estou usando com o idoso, né? Eu estou usando para mim isso aí, porque eu nunca parei para respirar dessa forma, sentir a respiração, né? E a gente falava: não, façam, né? Façam as repetições para que dê um alívio na sua ansiedade, né? E assim funcionou bem. Na instituição também acabou funcionando bastante. Eu acabei passando essa orientação também para alguns enfermeiros, né, para os momentos em que eu não estivesse lá, para que eles estivessem com aquele idoso que estivesse passando por alguma crise de ansiedade, tentar fazer a respiração diafragmática para que ele pudesse amenizar, né, a crise, que ele não precisasse de uma hospitalização. E graças a Deus, assim, em uma das instituições que eu trabalho, eu posso dizer que nós tivemos apenas um único idoso que teve uma crise que não deu para controlar e que realmente precisou de hospitalização. Então, assim, na apostila eu expliquei como é que fazia, né, a respiração diafragmática para que as pessoas pudessem usar. Depois eu falei das questões de manter o corpo e a mente em movimento, que nós sabemos que manter corpo e mente em movimento ajuda também a aliviar a ansiedade, né, os transtornos, né. Então a gente trabalhou também com isso. Então o que eu sugeria? Já sabemos que a maioria das pessoas elas moram em apartamentos, não tem jardim, né? Então a gente colocou fazer pequenas caminhadas, mesmo que fosse no corredor do prédio, ou ir num momento em que não tivesse muitas pessoas, né? Mas ir lá e aproveitar para fazer uma caminhada com aqueles idosos, certo? Uma outra atividade, gente, que a gente usa bastante na casa, deixa eu até pegar aqui, e nas casas, é a musicoterapia. Eu estava assistindo de manhã a apresentação, né, lá de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, com música. Realmente a música ela causa um efeito
muito positivo no cérebro, né? Ela libera uma substância que ela regula o humor e ela reduz a agressividade, a ansiedade. Então, nós usamos muito a musicoterapia e a dança. O que a gente faz na musicoterapia? Na musicoterapia, nós abordamos algumas músicas da infância, algumas músicas que relembram alguma situação, e a gente usa uma caixinha também. Às vezes eu levo nas casas, eu deixo para o idoso aquela caixinha, ou para a família. O idoso com demência, por exemplo, não vai conseguir, né, estar respondendo, né, qual era a música, o nome da música, mas a família consegue relembrar para ele, elas colocam na caixinha qual é a música, e aí eu levo a música para trabalhar com eles. E isso diminui bastante a agressividade dos idosos com Alzheimer. Ele tem um fator bem positivo. Eu tenho idosos com demência de Alzheimer que são bastante agressivos, e a música, a família sempre relata que a música deixa eles mais calmos e mais tranquilos. Então, eu vejo que nós temos um efeito bem positivo em relação à música, certo? Outra coisa que a gente usa, né, eu sugeri aqui na apostila, mas que eu não coloquei aqui, que é a cão-terapia. Muitos idosos, eles gostam e eles expressam bem as suas emoções com a presença de um cão, de um bichinho de estimação. Então, nós usamos bastante também a cão-terapia, né? Claro, é um cachorrinho vacinado, né? Treinado, e ele participa de todos esses momentos com os idosos na instituição, quanto no domicílio, certo? A dança, a gente coloca a dança aqui porque muitos idosos gostam de dançar. Eles gostam bastante, eles movimentam o corpo, então é uma forma de eles já se exercitarem também, né? Então, a gente gosta muito de colocar dança para eles. Em algumas casas, em alguns domicílios, eu mesma danço com o idoso, às vezes convido alguém da família, às vezes tem um neto, e o que acaba acontecendo? Quando eu vou atender um idoso, eu não vou atender apenas um idoso, eu vou atender o idoso e junto dele vem a família. Então a família acaba fazendo parte daquele momento, ela acaba aprendendo junto. Muitas famílias às vezes dizem assim, ai Cris, mas meu pai é um idoso muito teimoso, ele é muito ranzinza. Eu digo assim, não é que ele é um idoso teimoso, ranzinza, ele sempre foi uma pessoa teimosa, né? Agora ele só está mais velho, ele só está com os seus sintomas, né? Ele está potencializado, então ele ficou mais teimoso. E outra, as pessoas com demência, algumas delas ficam calmas, porque elas eram idosas tranquilas, calmas, mas aquele que já era um pouco mais agitado ou que já tinha um fator tipo uma bipolaridade junto, eles ficam mais agitados, eles ficam mais agressivos. Não são todos, mas aí a gente começa a explicar essas coisas para a família, começa a mostrar para a família que tem formas de trabalhar com ele para deixar ele mais calmo, mais tranquilo, e a família acaba fazendo isso e acaba tendo bons resultados. A gente sabe que rotina, é uma coisa que tem que fazer, que as pessoas às vezes não têm tempo, né? Mas a gente sabe que se a gente fizer um pouquinho, não precisa ser todos os dias, mas um pouquinho hoje, um pouquinho na outra semana, a gente vai conseguir melhorar muito, muito a condição daquele idoso com demência ou com qualquer outro tipo de transtorno, certo? Aí, por exemplo, assim, ó, aos idosos que eu tenho, que são acamados, aí, mas ela é acamada, não vai dançar, não tem problema, a gente coloca música para ela ouvir, se ela puder falar, ela pode cantar junto, então, assim, dessa forma ela vai extravasando também as suas emoções, você pode trabalhar segurando nas mãos dela, falando palavras otimistas, então, assim, a gente consegue fazer um bom trabalho com o idoso em qualquer condição que ele se encontra. E eu digo a vocês, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas assim, é muito gratificante, é emocionante, é lindo de ver, é apaixonante ver que quando a gente faz com amor, quando a gente se dedica, quando a gente
a gente se dispõe a isso, o quanto a gente recebe resultados positivos, o quanto a gente olha para aquilo e diz assim, nossa, meu trabalho foi bonito. Então, por isso que eu digo, para mim, a psicologia, ela, ela é tudo, sabe? Assim, ela é o cuidado. Eu sempre digo, nós somos todos cuidadores, porque se nós não estamos cuidando de alguém, nós estamos cuidando de nós mesmos, porque a gente não pode esquecer da gente. Então, somos cuidadores o tempo todo, sabe? E quando eu vejo esses resultados, e quando eu vejo as famílias agradecendo e falando que os resultados estão sendo bons e que estão vendo uma luz no fim do túnel, porque às vezes assim, não sei mais o que fazer com a minha mãe, não sei mais o que fazer com meu pai, e eu não tenho dinheiro, às vezes, para institucionalizar, eu não tenho dinheiro para pagar pessoas para virem na casa atender, mas se eu tiver para pagar alguém para estar aqui de vez em quando me auxiliando, que é o que eles fazem às vezes, é gratificante. Eu não sei explicar, gente, mas eu amo, amo de paixão. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não é cuidando desses idosos, né? Hoje eu atendo os da instituição, mais os fora, tá em torno de 36 idosos. Então, assim, é bastante gente. Eu não dou conta de tudo, eu não vou dar conta de tudo, mas o pouquinho que a gente vai conseguindo melhorar na vida deles e das pessoas que convivem com eles é o que faz a diferença na nossa vida também, tá? E tudo é possível. Aí eu coloquei uma parte na apostila que era o entretenimento, né? O entretenimento seria o quê? Quantas vezes a gente assiste um filme, né? Mas a gente para, às vezes, para fazer um joguinho de memória, quebra-cabeça. Hoje no mercado a gente tem muitas atividades que a gente já compra elas prontas, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho é como o trabalho da professora que prepara a aula para a escola, prepara a aula para o aluno na escola, porque eu gosto de preparar as minhas próprias atividades. Então, eu gosto de preparar joguinhos de memória, eu gosto de cortar, eu gosto de fazer no computador. E uma das coisas que eu envolvo o idoso por exemplo, eu vou fazer um joguinho de memória, então eu vou lá, corto um gato, dois gatinhos, né? Dois cãezinhos, vamos dizer, duas panelinhas, duas plantinhas, duas plantas, e eu vou juntando. E aí eu trabalho com o idoso uma outra questão, é ele mesmo fazer a pintura, aquele que tem condição de fazer a pintura desses desenhos. Então, ele mesmo pinta o desenho, nós recortamos, né? Eu sempre dou bastante ao idoso autonomia, então ele precisa ter autonomia para fazer, e a gente não deve fazer tudo por ele, a gente tem que deixar ele fazer aquilo que ele consegue. Então, cortamos e com aquilo mesmo nós brincamos. O quebra-cabeça também, xadrez, ludo, trilha, dama, banco imobiliário. Tem um outro objeto que eu uso que trabalha bastante memória, a torre de Hanoi, que é um objeto meu. Na infância a gente usava isso para brincar, e aí eu uso com os idosos para eles fazerem a torre e fazerem a contagem. Dois, fazerem a mudança, entenderem que o maior tem que sempre ficar embaixo, o menor em cima. Se ele erra, não tem problema, a gente está ali para, né, tentar refazer, vamos fazer de novo, vamos lá, né? E a gente sempre tem que entender que eles também têm um limite, né? Não é sempre que eles vão estar dispostos e a gente não pode forçá-los, né? Mas a gente tem que entender que tem um limite, então opa, deu o limite dele a hoje, amanhã eu faço de novo, na próxima semana, é assim que eu faço, porque não pode ser uma coisa chata, né? Então eu uso bastante a torre de Hanoi também, se vocês conseguirem uma torre dessa, compre uma torrezinha para poder estar trabalhando com os idosos, é muito bacana. Aí a gente faz também as sessões de cinema, sessões de cinema, que é escolher às vezes um filme antigo, né? E colocar para assistir junto com o idoso, comendo pipoca, né? Conversando, e às vezes até mesmo filmes que tem, às vezes eu pergunto para a família algum filme que
alguma vez ele relatou que ele assistiu e gostou, aí a família relata, tenta achar aquele filme, a gente coloca para tentar rever. E muitas vezes tem idoso que é impaciente, né? Não consegue ficar ali o tempo todo na frente da TV, e a gente tem que entender isso também, né? Mas tem idoso que fica e participa até o final. E no final eles ainda têm história para contar e para complementar. Então é bem bacana também trabalhar isso. Uma outra questão que eu coloquei para as famílias e também que eu faço muito com os idosos, porque eu tenho idosos que os filhos não, tem idosos que os próprios filhos não moram no país, né? Moram em outro país. Então, ensinar eles a usar, eu não sou muito boa na tecnologia, mas pelo menos a usar o WhatsApp, né? Uma chamada de vídeo para se comunicar. Os idosos com demência, eles sempre se olham, né, nos vídeos, quando estão conversando com a família do outro lado, e aí eles ficam, nossa, essa pessoa aqui sou eu? É você? Aí, nossa, eu estou bonita ainda, então aí a gente conversa, porque ele se vê ali, ele começa a conversar com você, começa a relembrar. Eu tenho idosos que estão bem no início da demência e sabem que estão no início da demência, então eles falam, Dona Cris, eles me chamam de Dona Cris. Dona Cris, eu já estou começando a ficar muito esquecida, tem coisas que eu esqueço. E daí a gente tenta fazer o que eu faço, né? Fazer bilhetinhos para ele poder se identificar dentro do quarto dele também. As famílias também são bem tranquilas quanto a isso, porque se a gente prepara a casa para receber um bebê, uma criança, por que a gente não prepara a casa para receber os nossos idosos, certo? A gente sabe que a gente não constrói casa pensando que vai envelhecer. Hoje, eu penso, hoje, se a gente pensar, a gente constrói uma casa com uma porta de 70, e se em algum momento aquele idoso tiver que usar uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas, ela tem 80, ela não vai passar numa porta de 70. Então, assim, a gente não prepara a nossa casa pensando no envelhecimento. A gente não coloca uma barra de apoio no banheiro. Nós não colocamos porque a gente não para. Então, o envelhecimento por si só, ele já está cheio de preconceitos, né? Aí imagina quando o idoso apresenta algum tipo de, né, algum problema de saúde mental, que é a demência, as mais variadas, algum tipo de transtorno, aonde eles vão parar, né? As famílias às vezes procuram outros espaços para eles, porque não tem mais como ficar com eles em casa. Então, a gente precisa pensar nesses idosos, a gente precisa pensar que a gente vai envelhecer e a gente precisa preparar. Então, a família, quando eu vou na casa de uma família, que eu vou começar a trabalhar com idoso, a família tem que ser receptiva. Então, eu falo, às vezes a família não quer tirar um tapete da sala, mas a gente precisa dizer, vamos tirar o tapete, porque ele tem demência, ele não sabe, ele pode ter o risco de uma queda, aí nós vamos ter uma fratura, vamos ter um idoso que vai precisar de ainda mais cuidado da gente, entende? Então, a maioria das famílias se torna receptiva e aceita. Então, o que a gente faz com o idoso, com demência? Ele consegue aprender novamente. Então, a gente coloca a direção do quarto dele, o nome dele no leito, né, na cama, no guarda-roupa. A gente consegue organizar algumas coisas para que ele ainda tenha alguma autonomia. Eu chamava ele de vovô Fritz, Fritz era o nome dele. E ele tinha demência, que é Alzheimer, e ele sempre se perdia, não sabia onde era o quarto dele. Aí, dentro da instituição, eu comecei a ensinar para ele aonde era o quarto dele, onde era a cama dele. E ele sabia contar até 4, né? Ele sempre lembrava de contar até 4. E aí, trabalhei com ele os números, ele sabia os números, 1, 2, 3, 4. Ele sabia qual era o quarto. E o 4, exatamente, o 4 era o quarto dele. Então, eu coloquei um 4 maior na porta para ele identificar que aquele lá era o quarto dele e coloquei no leito dele o nome dele, Fritz. Então, ele ia de porta em porta, assim, ele ia caminhando por 2, 3, 4, 4, 4. Esse é meu quarto, né? 4, 4. Aí ele entrava,
e ele ia no leito dele, que era o Fritz, entende? Então, assim, a gente não pode, né? Jamais a gente tem que achar que eles não têm possibilidade mais de aprender coisas novas. Eles esquecem, mas eles aprendem também, tá? Então, eu sempre falo assim, vamos treinar. É um hábito, é ir treinando e eles vão numa boa, gente. Eles conseguem dar conta disso. Então, a comunicação com a família é muito importante, usar as redes sociais para fazer essa comunicação. Uma outra coisa que é bem importante é meditação e oração. Eu vou falar de uma das idosas que eu atendo, às vezes a gente não, como psicóloga, a gente não traz nada, né, para o lado político, nem para o lado religioso, a gente é o ouvinte ali. Mas o que acontece? Em algumas situações, idosas com depressão, elas, devido à falta de concentração, né, elas não conseguem se concentrar, mas eram pessoas que conseguiam rezar, fazer suas orações, as suas meditações. Então, o que acontece? A gente auxilia eles nessa situação. Sempre, quando eles me trazem isso, então eu auxilio. Por exemplo, que eu comentei lá no início, a idosa que eu cuidei dela durante a pandemia, ela perdeu o marido e o filho, então ela já tinha um transtorno depressivo, né? Ela já tinha depressão, e aí ela ficou ainda pior a situação dela. Então a gente começou a trabalhar com ela. E sempre conversando com ela, e uma das vezes ela falou assim: eu queria me concentrar para rezar. Aí eu disse para ela assim: a senhora não está conseguindo? Não, eu não consigo me concentrar mais para rezar, fazer as minhas orações. Então, o que eu fiz? Eu disse para ela: não, eu fico aqui com a senhora, vamos rezar juntas, vamos meditar juntas. E a gente fez isso, entende? Foi tão bom para mim e foi tão bom para ela, que ela estava com muita dificuldades de falar e expressar as emoções dela em relação à morte do filho, principalmente do filho. E na próxima visita na casa dela, então, quando eu cheguei, ela me recebeu e ela disse: hoje eu tenho algo muito importante para conversar contigo. E isso já tinha se passado 4 meses da morte do filho, né? E ela não comentava. Então ela chegou com as fotos do filho que faleceu, e ela disse: hoje a gente vai poder conversar sobre isso. E, então, assim, depois disso, ela ainda, vamos fazer a oração, você me ajuda a me concentrar? Por que que não? Eu estou ali para ajudar ela, eu estou ali para estender a mão para ela, eu estou ali para acolher ela. Então, foi um momento, assim, lindo, maravilhoso, e ela continua, né, no tratamento, apresenta melhoras bem significativas, tá? E essas coisas são importantes, por isso que eu digo que a gente, como psicólogo, a gente é cuidador o tempo todo, né? Então, a gente tem que alimentar o espírito, né, da meditação e da oração. E aí eu coloquei isso também como sugestão na minha cartilha. Outra coisa bem interessante é os idosos com transtorno, muitos deles têm ótimas habilidades e alguns gostam muito da cozinha, né? Pelo menos os meus. Então eu coloquei os meus, eu digo que são meus, né? A questão de eles auxiliarem, estimular eles no senso de utilidade, sabe? Por quê? Porque o idoso, ele não quer se sentir um inútil, ele não quer se sentir alguém que não serve para nada, ele quer se sentir útil, então ele quer, arrumar a cama, pequenas tarefas do dia a dia, ele pode estar auxiliando, ele pode estar ajudando, tá na cozinha trabalhando, fazendo alguma coisa, ele pode estar ali fazendo junto com você, mesmo com demência, ele pode fazer sendo supervisionado, não tem problema nenhum. Uma outra coisa, lista de compras, uma coisa tão simples. Muitas idosas que eu tenho, elas foram donas de casa, entende? Então, elas hoje pegar e fazer a lista de compras delas,
às vezes elas esquecem, elas não conseguem lembrar qual é o produto, mas aí eu estou ali, ajudo a auxiliar, e eu falo para a família também para fazer isso, para exercitar isso e estimular isso nelas. E isso é muito bom. E a gente acaba, eu falo porque às vezes a gente se pega nisso, evitando, não faz, não, porque eu tenho medo. Não, deixa eu fazer, chama para fazer, chama para auxiliar, chama para ajudar a construir um cardápio, tá? Na instituição, agora falando de instituição, nós usamos, eu e a nutricionista, porque o nosso trabalho é interdisciplinar, a gente usa chamar alguns idosos para ajudar a fazer o cardápio. Aí ali a gente, um alimento que às vezes a nutricionista não coloca na lista de compras e que não coloca no cardápio, mas que ele está com vontade, que ele deseja. Então, opa, bem lembrado, vamos colocar lá no cardápio tal coisa, porque eles participam. Então, a gente, independente de estar com algum problema, dele estar com algum tipo de transtorno, dele estar com algum tipo de demência, a gente precisa chamar eles para essa participação. A gente precisa fazer eles se sentirem úteis, fazer eles se sentirem parte disso tudo, entende? Porque senão a gente só exclui, vai fazendo tudo. Aí nós vamos ter o quê? Mais pessoas idosas deprimidas, se sentindo inúteis, achando que elas não têm utilidade mais nenhuma para essa sociedade, né? Então, a gente tem que estimular essas coisas nos nossos idosos. Outra coisa que a gente diz são resgatar as memórias. Como é que a gente pode fazer para resgatar as memórias? A gente pode fazer de diversas formas. Hoje em dia a gente não tem mais fotos, né? É tudo no celular, né? Tecnologia, ao mesmo tempo que ela vem para ajudar, né? Ela também tirou alguns prazeres da gente, que eu adorava ficar olhando álbum de fotos. Mas assim, a gente pode chamar o idoso para ver fotos e resgatar neles essas memórias, essas histórias, esses bons momentos. Então, assim, a gente consegue estar fazendo isso com o idoso, a gente consegue estar resgatando as memórias. E quando você resgata alguma memória, vem tanta coisa junto, uma coisa puxa a outra, tantas informações, aí você tem ainda mais material para poder estar trabalhando melhor ainda, né? Aqui eu já falei que a gente deve incentivar o idoso, né, a organização do espaço dele, né, fazer ele se tornar útil, né. Caso o idoso tenha algum comprometimento cognitivo e não consiga executar essas tarefas, não tem problema. A gente não pode ver isso como um problema, né? Porque aqui, quando a gente está trabalhando com essas pessoas com demência, transtornos, nós não estamos buscando nelas a perfeição. Nós estamos buscando dar a elas funcionalidade, né? A gente está querendo mostrar a ela que ela é fundamental, que ela é funcional, que ela é útil naquele espaço, né? Então a gente tem que, ao máximo, fazer isso. E a gente pode fazer isso supervisionando sempre de perto, né? Deixa eu descer aqui. Aceitação. Daí aqui eu falo da aceitação. A gente cria um tempo para o tédio, né? E a gente tem que aprender a aceitar o tédio também, certo? Jogos de adivinhação é outra coisa que a gente trabalha muito. Jogos de adivinhação. Qual é o objetivo? Falar a função, né? Então a gente trabalha com falar a função e as características do objeto, né? Por exemplo, o idoso tem que tentar adivinhar qual é o objeto, ou qualquer outra coisa, certo? Aqui a gente usa isso para estimular para um estímulo cognitivo de memória, certo? Aí a resposta que a gente espera não precisa ser a resposta exata, mas uma resposta próxima daquilo que a gente esperava, entender? Se, por exemplo, assim, eu coloquei aqui, vamos dizer que a gente está falando de uma blusa, ele falou que era uma camiseta, não tem problema, entendeu? É dessa forma que a gente trabalha as adivinhações. Aí eu trabalho bastante com palavras, né? Para eles poder estimular a memória cognitiva deles, eu trabalho bastante com as palavras, com coisas do dia a dia, tipo
cama, casa, alho. Aí, então, por exemplo, assim, eu falo assim para eles, serve para temperar, serve para cortar, para temperar, para deixar o alimento mais gostoso. A senhora consegue saber do que eu estou falando? Não. Então, vamos lá. Ai, quando você corta, você chora. Ah, cebola. Em alguns momentos eles não sabem falar o nome, né? Mas eles conseguem dizer, é tal coisa, é assim. Eu não consigo agora, não me vem o nome certo, mas eles vão fazendo, e daí você consegue entender que ele está tendo compreensão daquilo, mas não está conseguindo colocar exatamente. Então, o propósito dessas atividades de adivinhação não é uma resposta correta, é apenas estimular a memória dele, né, para que ele estimule a pensar, certo? Aí eu coloquei várias palavras que a gente trabalhava no dia a dia, né? Não trabalha com todas as palavras todos os dias porque fica cansativo, mas a gente trabalha daí com várias palavras, né? O resgate das memórias aqui, né? Que eu já comentei lá em cima, mas aqui eu explico como é que dá para fazer, né? Aí, por exemplo, aqui algumas perguntas que eu coloquei como sugestão foi: qual foi o nome da sua primeira professora, né? Como foi seu primeiro dia de aula, né? Como era a sua casa durante a sua infância? Quais as recordações que você tem daquele lugar? E aí nós vamos ter mais um monte de material, né? Porque o idoso gosta de contar história, então quem trabalha com o idoso tem que estar preparado para ouvir história e entender que eles têm muita sabedoria. Algumas pessoas às vezes me falam assim: ai, Cris, mas tem idoso que teve uma história tão ruim na vida, não foi um bom pai. Não é nossa função, não é minha função é trabalhar com ele apenas, né? Não serve a mim nenhum tipo de julgamento, e, né, cada um deles é protagonista e responsável pela sua história, certo? Então, eu sempre digo para a família, história boa ou ruim, bom ou mal, eles sempre têm alguma coisa para ensinar. Contar algum episódio da vida, né? Aqui, quando a gente pede para contar episódio da vida pessoal deles, geralmente vem a questões de nascimento dos filhos, né, para as mulheres, para alguns homens também, mas para as mulheres vem bastante a questão do nascimento dos filhos como um episódio importante da vida, né? A gente pede também para eles o nome dos parentes, né? E agora eu lembrei aqui de um episódio que eu trabalhei esse que eu perguntei assim, qual é o nome dos seus parentes? Aí ela foi falando, esse é esse é aquele. Ela conseguiu falar alguns dela, disse, agora os outros eu esqueci. Daí eu disse, não, mas não tem problema, que a senhora lembra da profissão deles? Daí ela me falou, não, eu lembro de um, ele era ladrão. Eu disse para ela assim, ladrão, era a profissão dele? Ela, era a profissão dele. Então é tão gostoso, a gente aprende tanta coisa. Eu sou apaixonada, gente. Então, como foi o seu dia de ontem, né? Alguns não conseguem se concentrar, não conseguem nem lembrar exatamente o que comeram no dia anterior, né? Mas a gente tenta puxar por eles, né? Para que eles contem como é que foi o seu dia de ontem, tentar dar detalhes de como foi, né? E aí contar o que lhes deixou feliz, o que não lhes deixou, né, feliz, né? Festas de infância, que também vem muita história quando a gente trabalha com esses questionários. Eu estou colocando aqui, gente, coisas que eu faço, né? O bom era se desse para interagir, porque eu gostaria de aprender com as pessoas também que trabalham com idoso, né? Que trabalham e fazem algumas atividades, né? Porque a gente tem, com certeza, muitas trocas para fazer, né? E quais eram as brincadeiras mais divertidas da infância? Isso aqui também é muito bom, porque tem coisas até que eu aprendi e fui usar com a minha filha aqui, mas é bem bacana isso aqui porque traz muitas nossas brincadeiras de infância mesmo, né? Hoje a gente não vê essas brincadeiras e a gente vê o quanto era gostoso e divertido, né? As brincadeiras que eles faziam na época. Aí aqui eu trago uma atividade para os idosos impossibilitados de comunicação verbal, porque alguns idosos, né, com algumas sequelas, eles não conseguem ter uma comunicação verbal, mas eles conseguem se comunicar de uma forma ou outra, eles conseguem se comunicar. Então, aqui a gente faz pergunta, eles indicam as respostas, aí eu monto
uma prancheta, né? Uma prancheta, eu coloco ali, coloco em letras, com letras grandes, figuras, né? E aí eu vou conversando com eles para eles fazerem apontamentos. Aquele que não tem sequelas né, de AVC, por exemplo, que eu tenho alguns, aí não consegue apontar com uma mão, mas consegue com a outra. Às vezes não consegue com nenhuma, porque tem a atrofia dos membros, né? Devido à sequela. Mas eles conseguem, eu aponto com o dedo e mando fazer com os olhos ou com a cabeça a resposta, qual seria a resposta correta, né? E daí também trabalho bastante com música aqui para eles, né, também. Tipo, que bicho é esse? É um cachorro, né? Daí eu mostro a foto do cachorro, e daí eu dou as opções, ó, que bicho é esse? Daí tem as opções, este, daí ela vai responder, chegou no cachorro, vai fazer sinal que é o cachorro, né? Qual é a sequência desse número? Então, várias coisinhas eu vou colocando. Aqui eu coloquei só algumas, mas tem um monte, né? E a gente pode ser psicólogo, gerontólogo e trabalhar dessa forma que eu trabalho também exige da gente um pouco de criatividade, né? Então, a gente tem que usar a criatividade. Como eu disse, a gente tem que preparar material. Aqui eu dou dicas de alguns filmes e leituras. Bom, gente, não sei, mas seria isso, né? Que eu teria, assim, para estar falando, né? Sobre algumas das atividades que eu usei para interação com o idoso durante a pandemia e que eu uso na minha vida diária, no meu trabalho diário com a pessoa idosa, né? Eu coloquei aqui, deixa eu ver uma coisa para falar aqui para vocês, deixa eu ver se eu tinha colocado aqui. Só para... Então, era isso, na verdade, eu achei, mas eu já falei tudo ali, é porque eu tinha escrito aqui que se caso desse algum problema aqui, eu ia usar as folhinhas aqui, porque eu tinha perdido, mas depois eu vi que estava salvo no Canvas, né? Coisa e acabei pegando ele ali. Então, assim, gente, eu quero agradecer imensamente, gostaria, né? Eu gosto muito de conversar, gosto muito da interação com as pessoas, né? Aqui só eu falo, não tem essa interação, mas eu espero ter conseguido passar para vocês que nós, enquanto psicólogos, nós somos responsáveis pelo cuidado da saúde mental dos nossos pacientes. E eu falo dos pacientes, principalmente dos pacientes idosos, né? Aqui marca, Júlia quer entrar ao vivo. É uma pergunta? É para responder sim? Sim. Sim. Né? Eu não... Eu fui convidada, porque dentro do CRP a gente quase não tem psicogerontólogos, né? A gente tem aquelas pessoas que trabalham na clínica, atendem, né, todos, né, crianças, adultos, jovens, idosos, e aí como eu me foquei na área da geronto, eu fiquei só com a psicogerontologia e hoje eu desenvolvo meu trabalho todo dentro da área da psicogerontologia e é o que eu faço. E assim, eu não me vejo de outra forma, eu me vejo sendo psicogerontóloga, eu me vejo com os meus idosos, eu me vejo com eles, eu me vejo dessa forma o tempo todo, então, por isso que eu fui convidada. É a primeira vez, né? Então, não sei se eu me saí bem, mas também não importa, né? A gente está aqui, todo mundo para aprender isso, né? Então, eu espero, né, uma próxima oportunidade, quem sabe, eu sempre falo lá dentro do Conselho de Psicologia, de a gente poder falar mais sobre a psicologia do desenvolvimento, sobre a psicogerontologia, porque muitas pessoas têm dúvida, como é que faz para ser psicogerontólogo, o que eu faço, e a gente tem muita coisa bacana dentro da área da geronto,
para desenvolver, né? A gente tem uma gama bem extensa de trabalhos dentro dessa área, né? Hoje, um dos meus focos de trabalho também, além do atendimento, eu ajudo outras pessoas a construírem algo dentro da área do envelhecimento, né? Agora eu estou ajudando também uma pessoa a construir uma instituição totalmente diferente dos padrões que a gente tem, né? Porque ele quer atender um público, né, diferente, né, mas ele quer atender dentro de uma dinâmica totalmente diferente, então a gente está, como psicóloga, estou ajudando, olha, a gente pode trabalhar isso, vamos fazer né, montar um plano de trabalho, então hoje eu trabalho também fazendo essas coisas, a gente vai fazendo de tudo um pouquinho, tá bom? Espero ter conseguido passar né, a mensagem e espero que a gente tenha muitos psicogerontólogos por aí. Obrigada, gente.